Seja muito bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura, e hoje estaremos fazendo a leitura do livro El Shaddai, de Kenneth Hagin. Deixe o seu like, não deixe de se inscrever em nosso canal para você receber mais conteúdos. Vamos para a nossa leitura? Capítulo 1. O Deus que é mais do que suficiente. Salmos 91, 14 a 16. Porque a mim se apegou com amor e eu os livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Gênesis 17:1. Quando o Senhor Deus apareceu a Abraão, o que ele realmente falou em hebraico foi: Eu sou El Shaddai. El Shaddai é um dos 7 nomes, segundo a aliança, pelos quais Deus se revelou a Israel. Em hebraico, El Shaddai significa o todo-suficiente, ou o Deus que é mais do que suficiente. Gosto da tradução de El Shaddai como o Deus Todo-Poderoso em nossas Bíblias. Se ele é todo-suficiente, então ele é todo-poderoso, que é mais do que suficiente. Por todo o Antigo Testamento, o Deus Todo-Poderoso se revelava e desvendava como o Deus que é mais do que suficiente. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E ele disse a Abraão: A tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente o que tem que sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Gênesis 15, 13 e 14. Passaram-se 430 anos. Deus entrou em cena e falou com um homem chamado Moisés, que conduziu os filhos de Israel para fora do Egito. Enquanto os israelitas estavam partindo, porém, foi endurecido o coração de Faraó. Ele foi atrás deles com seus soldados, pretendendo retomá-los e levá-los de volta à escravidão. Os filhos de Israel ficaram em pé na praia do Mar Vermelho, dizendo: O que faremos? O que faremos? Os egípcios estavam por trás deles, e o Mar Vermelho estava diante deles. A um lado deles estava o deserto, e ao outro lado as montanhas. O Deus, que é mais do que suficiente, falou a Moisés e disse: Estende a tua vara. Quando Moisés assim o fez, as águas do Mar Vermelho se separaram por um tempo suficiente para os filhos de Israel atravessarem em terra seca. Foram libertos. Quando o exército egípcio tentou segui-los, todos foram afogados nas profundezas do mar. Certo pregador modernista escreveu: Ora, realmente não foi um grande milagre. No lugar aonde eles passaram o val, as águas só dava pelos tornozelos. Quando li aquilo, pensei: Querido Senhor, o coitado daquele simplório acha que um exército inteiro afogou-se em águas rasas que só davam pelos tornozelos. Teria sido um milagre maior ainda, se um exército inteiro se afogasse em águas tão rasas assim. A questão não é que se afogaram em águas que só davam pelos tornozelos. A questão é que Deus dividiu as águas e Israel atravessou com pés enxutos. Aconteceu exatamente como a Bíblia diz que aconteceu. Deus dividiu o Mar Vermelho. Quando os filhos de Israel chegaram com segurança no outro lado, as mulheres pegaram nos seus instrumentos musicais e começaram a cantar e a dançar. No cântico que o Espírito de Deus lhes deu, constam as palavras: Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. Êxodo 15, verso 8. A água coalhada é água congelada. Deus fez a água levantar-se dos dois lados como um muro. Ele as congelou. Os filhos de Israel atravessaram o mar, pisando em terra seca. A palavra foi falada e as águas se ajuntaram de novo. Ele é mais do que suficiente. Quando os filhos de Israel chegaram à terra de Canaã, encontraram outras dificuldades pela frente. Certo dia estavam travando uma batalha crucial contra os seus inimigos. Estava ficando escuro. Se anoitecesse, poderiam perder a batalha. Josué, o líder deles, orou para que o sol e a lua ficassem parados no céu. Josué 10, verso 13. E Deus fez parar o universo porque um homem de Deus orou.
Deus podia fazer isso, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, o Deus que é mais do que suficiente. Por todo o Antigo Testamento, vemos esse Deus que é mais do que suficiente, revelando-se nas vidas dos homens e das mulheres, dos patriarcas, profetas, sacerdotes e reis. Vemos Elias orando no Monte Carmelo e o fogo da parte de Deus caindo do céu para consumir o sacrifício. Os profetas de Baal foram derrotados. 1 Reis 18. Ele é o Deus que é mais do que suficiente. Vemos os poderosos guerreiros de Davi, e achamos que estamos lendo a respeito das façanhas dos super-homens. Embora realizassem feitos muito além do naturalmente possível, eles mesmos não foram feridos nem mortos. Venciam os seus inimigos porque o poder de Deus estava sobre eles. Ele é o Deus que é mais do que suficiente, mesmo no meio da guerra. Chegando ao Novo Testamento, vemos Jesus aparecer em cena e declarar: Quem me vê a mim, vê ao Pai. João 14:9. Ele disse aos judeus: Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Viu e regozijou-se. João 8:56. Responderam ainda: Tens nem 50 anos e viste Abraão? Versículo 57. E Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu o sou. Deus se revelara a Moisés no Antigo Testamento como o grande Deus eu sou. Jesus estava querendo dizer aos judeus: Eu sou aquele Deus. Vocês estão olhando para Deus nesse instante. O Senhor Jesus demonstrou na sua carreira na terra que ele é o grande Deus, eu sou. Ele é mais do que suficiente. Vemos Jesus e os discípulos lá fora no deserto com a multidão. Foi nessa ocasião que ele pregou o Sermão da Montanha. O povo passava vários dias sem comida e estavam quase desmaiando de fome. Jesus mandou seus discípulos dar alimento à multidão. Responderam: Não temos nada. Foram fazer uma busca e, no fim, só acharam um menino que lhe ofereceu o lanche dele: 5 pães de cevada e 2 peixinhos. João 6, verso 9. Jesus mandou os discípulos colocar a multidão sentada em grupos. Pegou no lanche do menino e alimentou os 5.000. Ele é mais do que suficiente. Certo pregador modernista de renome disse: Ora, isso não é realmente nenhum milagre. Afinal de contas, os pães daqueles tempos eram maiores do que nos dias de hoje. Esqueceu-se que se tratava do lanche de um só menino. Quando Jesus entra em cena, ele é mais do que suficiente. Vemos Jesus presente num casamento em Caná da Galileia, juntamente com a sua mãe. Ela lhes disse que não tinha mais vinho e ordenou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. João 2,5. Jesus mandou-lhe encher de águas as talhas e levá-las ao mestre de cerimônias. Quando chegaram até ele, a água já fora transformada em vinho. E o mestre das cerimônias exclamou: Vocês guardaram o melhor até o fim. Ele é mais do que suficiente. Vemos Jesus aproximando-se da cidade de Naim, onde achou uma procissão fúnebre saindo dos portões, em direção ao cemitério. O morto era filho único de uma viúva. E assim, Jesus, aquele que, mais do que suficiente, fez a procissão parar, foi até o caixão e mandou o jovem morto se levantar. Levantou-se mesmo, e Jesus o devolveu à sua mãe. Ele é mais do que suficiente. Certo dia chegou a Jesus a notícia de que seu amigo Lázaro estava morrendo, mas Jesus deliberadamente demorou mais alguns dias antes de caminhar até Betânia. Quando Marta ficou sabendo que ele estava chegando, saiu correndo para encontrar-se com ele e disse: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Depois pediu para ver onde Lázaro estava sepultado. O corpo de Lázaro tinha sido colocado numa gruta, cuja entrada tinha sido lacrada com uma pedra. Quando Jesus ordenou que tirassem a pedra, rolando-a para fora da entrada, protestaram. Até essa altura, ele já cheirava mal. E disseram: Mas fizeram o que ele pediu. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu, ainda envolto e amarrado nas mortalhas. E Jesus disse: Desatai-o e deixai-o ir. O Deus que é mais do que suficiente é maior do que a morte. Certo dia, viu um mendigo chamado Bartimeu sentado ao lado da estrada, perto de Jericó.
Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré se aproximava, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10:47. Jesus parou e disse: Que queres que eu te faça? E Bartimeu disse: Mestre, que eu torne a ver. E louvado seja Deus, ele foi mais do que suficiente. Tão frequentemente queremos delegar tudo ao passado. Dizemos: era maravilhoso naqueles tempos. Deus conseguia fazer todas aquelas coisas naqueles tempos. Não é maravilhoso? Ou, por outro lado, queremos passar por cima do momento atual e falar a respeito de como será quando todos chegarmos ao céu. Um dia tudo isso passará, dizemos. Algum dias desses vou deixar esse vale de lágrimas. Aqui fico peregrinando como mendigo no meio do calor e do frio. As coisas podem ser diferentes agora mesmo, se cremos em Deus. As coisas serão diferentes aqui se confiarmos nele. Ele é o Deus que é mais do que suficiente. Ele é o todo-suficiente. Ele não é apenas o Deus de ontem, ele é o Deus de agora. Ele não disse: Eu sou o Deus que era, mais do que suficiente. Não, ele não disse: Eu sou o Deus que será mais do que suficiente. Ele disse: Eu sou o El Shaddai. Segundo o divino plano de Deus, Jesus carregou sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Ele se colocou nas mãos dos homens pecaminosos, foi pregado na cruz e entregou o seu espírito. Jesus não podia ser morto a não ser quando ele foi feito pecado por nós. Ele tomou o nosso lugar e ele precisou descer à prisão do sofrimento em nosso lugar, porque ele foi nosso substituto. Estou com certeza Estou com certeza que todos os diabos do inferno ficaram correndo para cima e para baixo nos becos e nas travessias do inferno jubilosos. Conseguimos prender o Filho de Deus, derrotamos o propósito de Deus. Mas naquela terceira manhã, o Deus que é mais do que suficiente disse: Basta. E ele satisfez as reivindicações da justiça. A morte provém do inimigo. A palavra de Deus diz: até que Jesus ser ressuscitado dentre os mortos, Satanás tinha o poder da morte. Mas Jesus venceu a morte. Lá embaixo no inferno, ele despojou de si mesmo os principados e a potestade e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2,15. Ele contou posteriormente a João na ilha de Patmos: Sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 18. Quando ele subiu de lá, passou pelo túmulo e foi buscar o seu corpo. Maria, chegando ao túmulo com a intenção de terminar o processo do embalsamento, viu que o corpo dele desaparecera. Onde o puseram? Ela perguntou a um homem que supunha ser o jardineiro. Quando ele respondeu, Maria reconheceu que era Jesus, o Senhor ressurreto. Estendeu a mão para tocar nele. E ele disse: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: Subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. João 20:17. Quando Jesus subiu às alturas, ele encontrou no Santo dos Santos celestial, levando o seu próprio sangue para oferecer como um sacrifício eterno por nós. Então ele voltou à terra e disse aos seus discípulos: Paz seja convosco. Ficaram com medo. É um espírito, eles gritaram. Jesus respondeu: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Lucas 24:39. Ele já tinha oferecido seu próprio sangue precioso nas alturas. Agora podiam tocar nele. Graças a Deus, pois ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Suficiente. Ele é o Deus que é mais do que suficiente.